Rudolph Valentino, famoso por seu papel em O Filho do Sheik, morreu de peritonite em 23 de agosto de 1926, aos 31 anos de idade. Seu funeral foi assistido por mais de 100 mil pessoas na cidade de Nova York. Valentino estrelou 14 filmes em sua breve carreira. Lon Chaney, conhecido por He Who Gets Slapped, faleceu de câncer na garganta no dia 26 de agosto de 1930, aos 47 anos. Ele apareceu em mais de 150 filmes. Chaney foi um dos atores mais bem pagos de sua época, ganhando $2.000 por semana. Thelma Todd, uma atriz conhecida de Horse Feathers, morreu tragicamente de envenenamento por monóxido de carbono em 16 de dezembro de 1935, aos 29 anos. Ela tinha participado de mais de 120 filmes. Todd possuía um restaurante de sucesso em Hollywood. John Gilbert, mais lembrado por The Big Parade, morreu de um ataque cardíaco em 9 de janeiro de 1936, aos 38 anos. Ele estrelou em 38 filmes. O salário de Gilbert, no auge de sua carreira, era de $10.000 por semana. John Harlow, a estrela de China Seas, faleceu de insuficiência renal no dia 7 de junho de 1937, aos 26 anos de idade. Ela estrelou 36 filmes. O funeral de Harlow foi assistido por mais de 10 mil pessoas. Carole Lombard, famosa por seu papel em My Man Godfrey, morreu tragicamente em um acidente de avião em 16 de janeiro de 1942, aos 33 anos. Ela apareceu em mais de 60 filmes. Lombard foi a primeira atriz americana a morrer na Segunda Guerra Mundial. Barbara Nichols era mais conhecida por seu papel em Sweet Smell of Success e faleceu de doença hepática em 5 de outubro de 1976, aos 47 anos de idade. Ela teve uma carreira notável nas décadas de 1950 e 60, frequentemente interpretando personagens glamurosas e atrevidas. Freddie Prinze estrelou Chico and the Man e morreu por suicídio em 29 de janeiro de 1977, aos 22 anos. Sua rápida ascensão na comédia destacou seu talento, mas sua morte ressaltou as pressões da fama. Matthew Garber, conhecido por seu papel em Mary Poppins, morreu de pancreatite em 13 de junho de 1977, aos 21 anos. Ele era um ator mirim querido, cuja carreira promissora foi interrompida. As atuações de Garber nos clássicos da Disney deixaram uma impressão duradoura no público. Elvis Presley, o rei do rock and roll e estrela de Girls, Girls, morreu de ataque cardíaco em 16 de agosto de 1977, aos 42 anos. O impacto de Presley na música e na cultura foi monumental, definindo uma era do rock and roll. Mark Bolan, da fama de T-Rex, conhecido por G.I. Joe. A origem de Cobra, morreu em um acidente de carro no dia 16 de setembro de 1977, aos 29 anos. Bolan foi uma figura-chave no movimento glam rock, influenciando muitos com sua música. Ronnie Van Zant, o vocalista principal do Lynyrd Skynyrd, morreu em um acidente de avião no dia 20 de outubro de 1977, aos 29 anos. A voz poderosa e a presença de Van Zant foram centrais para o sucesso da banda. O acidente também vitimou outros membros da banda, marcando um dia trágico para o rock do sul. Keith Moon, renomado por sua bateria em The Who e em Tommy, morreu de overdose de drogas em 7 de setembro de 1978, aos 32 anos. Moon foi celebrado por suas performances energéticas e personalidade selvagem. Sid Vicious, o baixista dos Sex Pistols, e visto em A Esposa do Astronauta, morreu de overdose de drogas em 2 de fevereiro de 1979, aos 21 anos. Vicious foi uma figura central no movimento punk rock. Darla Hood, uma estrela mirim de The Bohemian Girl, morreu de insuficiência cardíaca em 13 de junho de 1979, aos 47 anos. Hood começou sua carreira com a série Our Gang e continuou a trabalhar na indústria. Jean Seberg, celebrada por seu papel em About Deceitful, morreu por suicídio em 30 de agosto de 1979, aos 40 anos. Seberg foi uma figura proeminente no cinema da Nouvelle Vague francesa e era conhecida por seu ativismo. Lupe Vélez, conhecida por The Girl from Mexico, morreu por suicídio em 13 de dezembro de 1944, aos 36 anos de idade. Ela estrelou em 45 filmes. Vélez foi uma das primeiras atrizes mexicanas a alcançar o estrelato em Hollywood. Curly Howard, famoso por Se um Corpo encontra um corpo, faleceu devido a um derrame em 18 de janeiro de 1952, aos 48 anos. Ele fez parte dos Três Patetas, aparecendo em 97 curtas. James Dean, a estrela de East of Eden, morreu em um
Acidente de carro em 30 de setembro de 1955, aos 24 anos. Ele apareceu em apenas 3 filmes importantes. O Porsche 550 Spider de Dean era apelidado de Little Bastard. Carl Alfalfa Switzer, conhecido por Second Childhood, morreu de um ferimento por arma de fogo em 21 de janeiro de 1959, aos 31 anos. Ele participou de mais de 60 curtas-metragens, Our Gang. Switzer foi baleado durante uma discussão por causa de dinheiro. O Big Bopper, apresentado em True Romance, morreu em um acidente de avião em 3 de fevereiro de 1959, aos 28 anos de idade. Ele foi um pioneiro do rock and roll e conhecido pelo seu sucesso, Chantilly Lace. O acidente também matou Buddy Holly e Ritchie Valens. Ritchie Valens, conhecido por La Bamba, morreu em um acidente de avião no dia 3 de fevereiro de 1959, aos 17 anos de idade. Ele foi um pioneiro do rock and roll, com sucessos como Donna e La Bamba. Valens foi o mais jovem a morrer no infame acidente conhecido como o dia em que a música morreu. Buddy Holly, associado a Big Fish, morreu em um acidente de avião no dia 3 de fevereiro de 1959, aos 22 anos. Ele teve 13 sucessos no Top 40 em sua breve carreira. A música de Holly influenciou futuros astros do rock, como The Beatles e Bob Dylan. Billie Holiday, conhecida por Minority Report, morreu de cirrose em 17 de julho de 1959, aos 44 anos. Ela lançou mais de 30 álbuns e foi uma lenda do jazz e blues. Marilyn Monroe, estrela de Some Like It Hot, morreu de overdose de drogas em 5 de agosto de 1962, aos 36 anos de idade. Ela apareceu em 29 filmes. A morte de Monroe foi considerada suicídio provável. Patsy Cline, conhecida por Assassin's Creed, morreu em um acidente de avião em 5 de março de 1963, aos 30 anos de idade. Ela teve sucessos como Crazy e I Fall to Pieces. Cline foi uma das primeiras estrelas femininas da música country a fazer a transição para a música pop. John F. Kennedy, autor de Perfis de Coragem, foi assassinado em 22 de novembro de 1963, aos 46 anos. Ele serviu como o 35º presidente dos Estados Unidos. O assassinato de Kennedy em Dallas foi um momento crucial na história americana. Jim Reeves, conhecido por The Man Who Fell to Earth, morreu em um acidente de avião em 31 de julho de 1964, aos 40 anos de idade. Ele era uma estrela da música country com sucessos como He'll Have to Go. A voz suave de barítono de Reeves lhe rendeu o apelido de Gentleman Jim. Sam Cooke, apresentado em Inner Space, foi baleado e morto em 11 de dezembro de 1964, aos 33 anos. Ele teve 30 sucessos no Top 40 dos Estados Unidos e foi um pioneiro da música soul. A morte de Cooke foi considerada um homicídio justificável, embora permaneça controversa. Dorothy Dandridge, conhecida por Carmen Jones, morreu de overdose de drogas no dia 8 de setembro de 1965, aos 42 anos de idade. Ela foi a primeira atriz afro-americana a ser nomeada para um Oscar de melhor atriz. Montgomery Clift estrelou em A um Passo da Eternidade, morreu de ataque cardíaco em 23 de julho de 1966, aos 45 anos. Ele foi indicado a 4 Oscars. A vida de Clift foi marcada por lutas pessoais e problemas de saúde após um acidente de carro. Jane Mansfield, conhecida por The Girl Can't Help It, morreu em um acidente de carro em 29 de junho de 1967, aos 34 anos. Ela foi um símbolo sexual dos anos 50 e estrelou muitas comédias. A morte trágica de Mansfield levou à introdução de guardas de proteção traseira em caminhões. Otis Redding, conhecido por Top Gun, morreu em um acidente de avião em 10 de dezembro de 1967, aos 26 anos. Ele teve sucessos como Sitting on the Dock of the Bay. A morte de Redding aconteceu poucos dias antes do lançamento de seu maior sucesso. Frank Lymon, apresentado em American Graffiti, morreu de overdose de heroína em 27 de fevereiro de 1968, aos 25 anos de idade. Ele era o vocalista dos The Teenagers e conhecido por Why Do Fools Fall in Love. Lymon lutou contra o vício desde jovem. Bob Driscoll, conhecido por dar voz ao Peter Pan, morreu de insuficiência cardíaca em 30 de março de 1968, aos 31 anos. Ele foi uma estrela infantil da Disney que ganhou um prêmio juvenil da Academia. O corpo de Driscoll foi encontrado em um prédio abandonado. Judy Garland, estrela de O Mágico de Oz, morreu de overdose de drogas em 22 de junho de 1969, aos 47 anos. Ela teve uma carreira de mais de 40 anos e ganhou vários prêmios. As lutas de Garland com o vício foram bem documentadas. Brian Jones, destaque em Mord unto Tashklag,
se afogou no dia 3 de julho de 1969, aos 27 anos. Ele foi um membro fundador dos Rolling Stones. A morte de Jones contribuiu para o mito do Clube dos 27. Sharon Tate, conhecida por Valley of the Dolls, foi morta a facadas no dia 9 de agosto de 1969, aos 26 anos de idade. Ela era uma estrela em ascensão e esposa do diretor Roman Polanski. Tate estava grávida de 8 meses quando foi assassinada pela família Manson. Jimi Hendrix, famoso por sua apresentação em Woodstock, morreu de asfixia em 18 de setembro de 1970, aos 27 anos. Ele é amplamente considerado um dos maiores guitarristas da história do rock. A morte de Hendrix acrescentou a lenda do Clube dos 27. Janis Joplin, conhecida por seu papel em Watchmen, morreu de overdose de heroína em 4 de outubro de 1970, aos 27 anos. Ela foi uma figura de destaque no movimento contracultural dos anos 1960. A poderosa voz de Joplin e suas apresentações emocionantes a transformaram em um ícone do rock. Jim Morrison, apresentado em Army of the Dead, morreu de insuficiência cardíaca no dia 3 de julho de 1971, aos 27 anos. Ele era o vocalista do The Doors e uma figura proeminente na música rock. Duane Allman, envolvido no projeto sem título dos Allman Brothers de Nick Cassavetes, morreu em um acidente de motocicleta em 29 de outubro de 1971, aos 24 anos de idade. Ele era o cofundador da banda Allman Brothers. Bruce Lee, conhecido por Gene Woman, morreu de edema cerebral em 20 de julho de 1973, aos 32 anos. Ele foi uma lenda das artes marciais e uma estrela de cinema. As contribuições de Lee para o cinema de artes marciais fizeram dele um ícone cultural duradouro. Jim Croce, apresentado em Django Livre, morreu em um acidente de avião em 20 de setembro de 1973, aos 30 anos de idade. Ele foi um cantor e compositor conhecido por sucessos como Bad Leroy Brown. Lawrence Harvey, conhecido por The Manchurian Candidate, morreu de câncer no estômago em 25 de novembro de 1973, aos 45 anos. Ele foi um ator aclamado com uma carreira que durou várias décadas. Harvey recebeu uma indicação ao Oscar por seu papel em Room at the Top. Bobby Darin, apresentado em Come September, morreu de insuficiência cardíaca em 20 de dezembro de 1973, aos 37 anos. Ele era um artista versátil conhecido por músicas como Mac the Knife. Cass Elliot, conhecida por seu papel em Free Guy, morreu de ataque cardíaco em 29 de julho de 1974, aos 32 anos. Ela era membro do The Mamas and Papas. A voz poderosa de Elliot foi um elemento chave no sucesso do grupo. Sal Mineo, conhecido por Exodus, foi morto a facadas em 12 de fevereiro de 1976, aos 37 anos. Ele foi um ator consagrado que recebeu 2 indicações ao Oscar. A carreira de Mineo foi marcada por seu papel em Rebel Without a Cause. Anissa Jones, apresentada em To Rome with Love, morreu de overdose de drogas em 28 de agosto de 1976, aos 18 anos de idade. Ela foi uma estrela mirim mais conhecida por seu papel como Buffy, no programa de TV Family Affair. A fama precoce e a morte prematura de Jones foram trágicas. Bon Scott, o icônico vocalista do AC/DC e destaque em School of Rock, morreu de intoxicação aguda por álcool em 19 de fevereiro de 1980, aos 33 anos. Ian Curtis, o vocalista do Joy Division e conhecido por Donnie Darko, cometeu suicídio no dia 18 de maio de 1980, aos 23 anos. Curtis foi uma figura-chave na música pós-punk com suas letras profundamente emocionais e influentes. Dorothy Stratton, estrela de Galaxina, foi assassinada no dia 14 de agosto de 1980, aos 20 anos. A trágica morte de Stratton ocorreu após uma carreira breve, mas impactante, no cinema e na moda. John Bonham, o baterista do Led Zeppelin e que apareceu em The Song Remains the Same, morreu de overdose de álcool no dia 25 de setembro de 1980, aos 32 anos. A bateria de Bonham foi crucial para o som lendário da banda. Sua morte levou à dissolução do Led Zeppelin. John Lennon, ex-Beatle e estrela de A Hard Day's Night, foi baleado e morto em 8 de dezembro de 1980, aos 40 anos. A música e o ativismo de Lennon tiveram um impacto profundo na cultura popular e na política. Bob Marley, o lendário artista de reggae de Eu Sou a Lenda, morreu de melanoma em 11 de maio de 1981, aos 36 anos. A música de Marley trouxe o reggae para uma audiência global, e sua influência ainda é sentida hoje. Natalie Wood, renomada por Rebel Without a Cause,
se afogou em 29 de novembro de 1981, aos 43 anos. O alcance da carreira de Wood abrangeu várias décadas com muitas performances aclamadas. John Belushi, conhecido por Saturday Night Live, morreu de overdose de drogas no dia 5 de março de 1982, aos 33 anos. Belushi era celebrado por seu talento cômico e atuações na televisão e no cinema. Randy Rhoads, guitarrista de Ozzy Osbourne e visto em Ghost Rider, morreu em um acidente de avião em 19 de março de 1982, aos 25 anos. Rhoads foi um guitarrista altamente influente, cujo estilo inovador deixou um impacto duradouro na música rock. Dominique Dunne, conhecida por seu papel em Poltergeist, foi estrangulada até a morte em 4 de novembro de 1982, aos 22 anos. A promissora carreira de atriz de Dunne foi interrompida por um ato violento. Karen Carpenter, conhecida por seu papel em Carpenter's Behind the Music, morreu de insuficiência cardíaca relacionada à anorexia nervosa em 4 de fevereiro de 1983, aos 32 anos. O talento musical de Carpenter como parte do The Carpenters a tornou uma figura amada na música pop. Dennis Wilson, baterista dos Beach Boys e participante de Carlitos Way, morreu afogado em 28 de dezembro de 1983, aos 39 anos. Wilson era conhecido por suas contribuições significativas para a música e o estilo de vida da banda. Marvin Gaye, famoso por seu trabalho em High Fidelity, foi baleado e morto por seu pai em 1º de abril de 1984, aos 44 anos. A voz soulful de Gaye e sua música socialmente consciente deixaram um impacto duradouro no gênero R&B. Andy Kaufman, conhecido como Taxi, morreu de câncer de pulmão em 16 de maio de 1984, aos 35 anos. Kaufman foi celebrado por seu estilo cômico não convencional e performances. Ricky Nelson, estrela de As Aventuras de Ozzie and Harriet, morreu em um acidente de avião em 31 de dezembro de 1985, aos 45 anos. A carreira de Nelson abrangeu música e televisão, com sucessos significativos em ambos os campos. Cliff Burton, baixista do Metallica e destaque em Triple Frontier, morreu em um acidente de ônibus no dia 27 de setembro de 1986, aos 24 anos. O estilo inovador de Burton no baixo foi crucial para o som e sucesso inicial do Metallica. Peter Tosh, conhecido por Savages, foi baleado durante um assalto em 11 de setembro de 1987, aos 42 anos. Tosh era um músico de reggae proeminente e ativista, influente na disseminação da música reggae. Heather O'Rourke, famosa por Poltergeist, morreu de parada cardíaca em 1º de fevereiro de 1988, aos 12 anos. A atuação de O'Rourke na série Poltergeist trouxe-lhe aclamação como atriz mirim. Andy Gibb, conhecido por Grows Out, morreu de miocardite em 10 de março de 1988, aos 30 anos. Gibb, um ex-membro da família Bee Gees, teve uma carreira solo musical de sucesso. Sua morte foi uma perda significativa para a comunidade da música pop. Judith Barcy, apresentada em Em Busca do Vale Encantado, foi assassinada em 25 de julho de 1988, aos 10 anos. A jovem carreira de Barcy incluía papéis notáveis de voz e atuação. Sua morte, causada por violência doméstica, chocou e entristeceu muitos na indústria do entretenimento. Graham Chapman morreu de câncer na garganta no dia 4 de outubro de 1989, aos 48 anos. Ele foi enterrado em um caixão especialmente feito para parecer um gigantesco cigarro, refletindo seu icônico estilo cômico. Chapman também era médico qualificado antes de sua carreira na comédia. Stevie Ray Vaughan morreu em um acidente de helicóptero no dia 27 de agosto de 1990, aos 35 anos. A apresentação final de Vaughan foi em um concerto liderado por Eric Clapton, que tragicamente precedeu sua morte. Steve Clark morreu de intoxicação por álcool em 8 de janeiro de 1991, aos 30 anos. A última aparição pública de Clark foi em uma festa onde ele estava, segundo relatos, embriagado, e entrou em coma pouco depois. Ele era conhecido por tocar uma guitarra Gibson única, que foi feita sob medida para ele. Eric Carr morreu de câncer no coração em 24 de novembro de 1991, aos 41 anos. A morte de Carr aconteceu pouco depois de ele ser diagnosticado com a doença, que ele manteve em segredo. Ele foi substituído pelo baterista Eric Singer no Kiss, após seu falecimento. Freddie Mercury morreu de complicações relacionadas à AIDS em 24 de novembro de 1991, aos 45 anos. Mercury manteve sua doença em segredo até pouco antes de sua morte. Ele era conhecido por seus elaborados figurinos de palco e uma vez deteve o recorde mundial do Guinness pelo maior público ao vivo na televisão. Sam Kinison morreu em um acidente de carro no dia 10 de abril de 1992, aos 38 anos.
Kinison estava a caminho de um show quando o acidente ocorreu. Ele foi um ministro ordenado antes de se tornar comediante e frequentemente incorporava seu fundo religioso em sua apresentação. Brandon Lee morreu de um ferimento de bala em 31 de março de 1993, aos 28 anos. O tiro fatal foi disparado com uma arma de adereço que havia sido preparada de forma inadequada. A morte trágica de Lee levou a mudanças nas regulamentações de segurança para armas de fogo em sets de filmagem. River Phoenix morreu de overdose de drogas em 31 de outubro de 1993, aos 23 anos. Phoenix desmaiou fora do Viper Room, um clube de propriedade de Johnny Depp onde ele estava se apresentando. John Candy morreu de ataque cardíaco em 4 de março de 1994, aos 43 anos. A morte de Candy ocorreu enquanto ele filmava um filme no México. Ele também era um piloto amador treinado e tinha uma licença de piloto privado. Kurt Cobain morreu por suicídio no dia 5 de abril de 1994, aos 27 anos. A morte de Cobain foi precedida por um período de intensa turbulência pessoal e dependência de drogas. Sua nota de suicídio foi endereçada ao seu amigo imaginário, Bada, refletindo suas lutas internas. Rick Aviles morreu de AIDS em 17 de março de 1995, aos 42 anos. Ele era conhecido por seus papéis em Waterworld e The Bronx Zoo. Aviles lutou contra a doença aos olhos do público, o que influenciou a forma como foi lembrado. Selena foi assassinada em 31 de março de 1995, aos 23 anos de idade. Ela foi baleada pela sua ex-presidente do fã-clube, Yolanda Saldívar. Selena foi premiada póstumamente com um Grammy de melhor álbum mexicano-americano em 1995. Margot Hemingway morreu por suicídio em 1º de julho de 1996, aos 42 anos. Ela lidava com problemas de saúde mental e abuso de substâncias. Hemingway também era neta do famoso escritor Ernest Hemingway. Dana Hill morreu de complicações relacionadas com diabetes em 15 de julho de 1996, aos 32 anos. Ela era conhecida por seu papel em Férias Frustradas na Europa e teve um impacto significativo, apesar de sua vida curta. Tupac Shakur foi baleado e morto em 13 de setembro de 1996, aos 25 anos. O assassinato permanece sem solução, com inúmeras teorias da conspiração em torno de sua morte. O álbum de Shakur, All Eyes on Me, foi lançado pouco antes de sua morte e se tornou um trabalho marcante de sua carreira. The Notorious B.I.G. foi morto em um tiroteio de carro em 9 de março de 1997, aos 24 anos. Seu assassinato, assim como o de Tupac, permanece sem solução. B.I.G. foi póstumamente premiado com o Grammy de melhor performance de rap por um duo ou grupo em 1998. A princesa Diana morreu em um acidente de carro em 31 de agosto de 1997, aos 36 anos. O acidente ocorreu no túnel Pont de l'Alma, em Paris, e foi amplamente coberto pela mídia. A morte de Diana levou a uma onda de luto e mudanças significativas nos compromissos públicos da família real britânica. Michael Hutchence morreu por suicídio em 22 de novembro de 1997, aos 37 anos. O vocalista da banda INXS enfrentou depressão e tinha um histórico de abuso de substâncias. A morte de Hutchence destacou os desafios enfrentados por muitos na indústria da música. Chris Farley morreu de overdose de drogas em 18 de dezembro de 1997, aos 33 anos. As lutas de Farley contra o vício foram bem documentadas, e sua morte ocorreu pouco depois de ele ter concluído as filmagens de Almost Heroes. Sua comédia enérgica deixou um impacto duradouro no Saturday Night Live. Robbie Pilatus morreu de overdose de drogas em 2 de abril de 1998, aos 33 anos. Pilatus fazia parte da dupla pop Milli Vanilli, que enfrentou polêmica por dublagem. Wendy O. Williams morreu por suicídio em 6 de abril de 1998, aos 48 anos. Ela era conhecida por suas performances punk rock com os The Plasmatics. Williams tinha um histórico de problemas de saúde mental e lutas contra a depressão. Phil Hartman foi assassinado pela sua esposa em 28 de maio de 1998, aos 49 anos. Hartman era um ator e comediante querido, conhecido por seu trabalho no Saturday Night Live e News Radio. Sua morte levou a uma significativa demonstração de tristeza de fãs e colegas. Wade Dominguez morreu de insuficiência respiratória em 26 de agosto de 1998, aos 32 anos. Ele foi reconhecido por seus papéis em Dangerous Minds e The Substitute. Dominguez lutou com problemas de saúde ao longo de sua carreira, o que acabou levando à sua morte prematura.
Dana Plato morreu de overdose de drogas em 8 de maio de 1999 aos 34 anos. A atriz de Diff'rent Strokes enfrentou vários problemas pessoais e legais nos anos que antecederam sua morte. As lutas de Plato com o vício e seu falecimento subsequente destacaram o lado mais sombrio dos astros mirins. Mary Kay Bergman morreu em 11 de novembro de 1999, aos 38 anos. Bergman era uma dubladora proeminente conhecida pelo seu trabalho em South Park. Sua morte chocou a indústria do entretenimento, pois ela teve uma influência significativa na televisão animada. Aaliyah morreu em um acidente de avião em 25 de agosto de 2001, aos 22 anos. O acidente ocorreu pouco depois de ela terminar a filmagem de um vídeo musical nas Bahamas. Aaliyah era uma cantora e atriz influente, e sua morte prematura representou uma grande perda para o mundo da música. Lane Staley morreu de overdose de drogas em 5 de abril de 2002, aos 34 anos. O vocalista do Alice in Chains lutou com problemas de dependência ao longo de sua carreira. Lisa Left Eye Lopes morreu em um acidente de carro no dia 25 de abril de 2002, aos 30 anos. A integrante do TLC esteve envolvida em um acidente fatal enquanto estava de férias em Honduras. A morte de Lopes foi uma grande perda para a indústria musical, onde ela era conhecida por seu estilo distinto e talento. Josh Ryan Evans morreu de insuficiência cardíaca em 5 de agosto de 2002, aos 20 anos. Ele era mais conhecido por seu papel na novela Passions. Evans tinha uma condição rara que afetou sua saúde durante toda a vida, contribuindo para sua morte precoce. Lana Clarkson foi assassinada pelo ator Phil Spector no dia 3 de fevereiro de 2003, aos 40 anos. Clarkson era uma atriz conhecida por seu papel em Fast Times at Ridgemont High. Jonathan Brandis morreu por suicídio em 12 de novembro de 2003, aos 27 anos. Ele era conhecido por seus papéis em A História Sem Fim 2 e Sequest DSV. Brandis enfrentou dificuldades significativas com a depressão e problemas pessoais nos anos que antecederam sua morte. Robert Pastorelli morreu de overdose de drogas em 8 de março de 2004, aos 49. Conhecido por seus papéis em Um Tira da Pesada Tercei e Murphy Brown, Pastorelli teve uma luta amplamente divulgada com o abuso de substâncias. All Dirty Bastard morreu de overdose de drogas em 13 de novembro de 2004, aos 35 anos. O rapper, conhecido por seu trabalho com o Wu-Tang Clan, tinha um histórico de problemas legais e de substâncias. Dimebag Darrell foi morto a tiros em 8 de dezembro de 2004, aos 38 anos. O guitarrista do Pantera estava se apresentando no palco quando foi atacado por um atirador. Sua morte foi um evento chocante na comunidade da música metal, afetando profundamente fãs e colegas músicos. Matthew McGrory morreu de insuficiência cardíaca em 9 de agosto de 2005, aos 32 anos. McGrory, conhecido por seus papéis em Peixe Grande e Rejeitados pelo Diabo, tinha uma condição rara chamada acromegalia, que contribuiu para seus problemas de saúde. Chris Penn morreu de doença cardíaca em 24 de janeiro de 2006, aos 40 anos. O ator, conhecido por seus papéis em Shortcuts e Rush Hour, tinha um histórico de problemas de saúde relacionados ao seu peso e coração. Proof, também conhecido como Deshaun Holton, foi baleado e morto em 11 de abril de 2006, aos 32 anos. O rapper, um membro importante do D12 e amigo próximo de Eminem, esteve envolvido em uma altercação em uma boate que levou à sua morte. A influência de Proof no hip-hop de Detroit foi significativa, e sua perda foi profundamente sentida no mundo da música. Steve Irwin morreu de uma lesão causada por uma raia em 4 de setembro de 2006, aos 44 anos. O caçador de crocodilos estava filmando um documentário quando foi fatalmente ferido por um ferrão de arraia. A morte de Irwin foi um grande golpe para os esforços de conservação da vida selvagem e sua base global de fãs. Megan Meyer morreu por suicídio em 17 de outubro de 2006, aos 13 anos. Sua morte ocorreu após um incidente de cyberbullying, envolvendo um perfil falso no MySpace. A trágica história de Megan trouxe atenção significativa para os perigos do assédio online e seu impacto sobre os jovens. Gerald Levert morreu de intoxicação aguda no dia 10 de novembro de 2006, aos 40 anos. O cantor de R&B, conhecido por seu trabalho solo e como parte do grupo The Levert, tinha um histórico de abuso de substâncias. Sua morte destacou os problemas contínuos de dependência na indústria do entretenimento. Anna Nicole Smith morreu de overdose de drogas no dia 8 de fevereiro de 2007, aos 39 anos. Conhecida por seu papel em Naked Gun 3313, a morte de Smith seguiu uma vida altamente divulgada, marcada por batalhas legais sobre a herança de seu falecido marido e uma luta contra o vício. Pimp C morreu de overdose de drogas no dia 4 de dezembro de 2007, aos 33 anos. O rapper, um membro fundador do UGK,
Havia lutado contra o abuso de substâncias, o que contribuiu para sua morte prematura. Seu falecimento foi uma perda significativa para a comunidade do rap do Sul. Ashley Aston Moore morreu de pneumonia em 10 de dezembro de 2007, aos 26 anos. A atriz, conhecida pelo seu papel em Now and Then, teve uma carreira relativamente curta. Mas foi lembrada por sua performance destacada naquele filme. Sua morte foi um lembrete trágico dos riscos à saúde associados à sua condição. Brad Renfro morreu de overdose de heroína em 15 de janeiro de 2008, aos 25 anos. Renfro, que ganhou fama como ator mirim em O Cliente, lutou contra o vício durante toda a sua vida. Sua morte destacou os desafios enfrentados por jovens atores ao fazer a transição para a vida adulta sob os holofotes. Heath Ledger morreu por overdose de drogas em 22 de janeiro de 2008, aos 28 anos. A morte de Ledger ocorreu pouco após sua aclamada atuação em O Cavaleiro das Trevas, pela qual ele recebeu um Oscar póstumo. Natasha Richardson morreu de um hematoma epidural no dia 18 de março de 2009, aos 45 anos, após um acidente de esqui. Conhecida por seus papéis em The Parent Trap e Asylum, a morte de Richardson foi um resultado trágico de uma lesão na cabeça que inicialmente parecia menor. Brittany Murphy morreu de pneumonia, anemia e intoxicação por drogas em 20 de dezembro de 2009, aos 32 anos. Conhecida por seus papéis em As Patricinhas de Beverly Hills e 8 Mile, os problemas de saúde de Murphy foram agravados por suas lutas com medicamentos prescritos. Corey Haim morreu de pneumonia em 10 de março de 2010, aos 38 anos. O ator, famoso por The Lost Boys, lutou por muito tempo contra o abuso de substâncias, o que agravou seus problemas de saúde. Sua morte destacou as dificuldades contínuas dos ex-astros mirins com o vício e problemas de saúde. Peter Steele morreu de sepse em 14 de abril de 2010, aos 48 anos. O vocalista do Type O Negative tinha um histórico de problemas de saúde, incluindo problemas cardíacos. Amy Winehouse, conhecida por seu álbum Amy, morreu de envenenamento por álcool em 23 de julho de 2011, aos 27 anos de idade. Sua voz e estilo únicos fizeram dela um destaque na indústria musical. As lutas de Winehouse com o vício foram amplamente divulgadas, culminando em sua trágica morte precoce. Whitney Houston, famosa por O Guarda-Costas, afogou-se em 11 de fevereiro de 2012, aos 48 anos, com doença cardíaca e uso de cocaína listados como fatores contribuintes. Houston foi uma das artistas musicais mais vendidas de todos os tempos. Sua morte representou uma perda significativa para as indústrias da música e do cinema. Sage Stallone, conhecido por seu papel em Rocky Scene, morreu de ataque cardíaco no dia 13 de julho de 2012, aos 36 anos de idade. Ele era filho do ator Sylvester Stallone. Sua morte inesperada foi um choque para os fãs na comunidade cinematográfica. Johnny Lewis, que apareceu em AVPR, Aliens vs Predator, Requiem, morreu de uma queda acidental em 26 de setembro de 2012, aos 28 anos. A morte de Lewis foi marcada por uma série de incidentes violentos antes de sua queda. Seu falecimento encerrou um período conturbado em sua carreira e vida pessoal. Amanda Todd, apresentada em Minha História. Luta, bullying, suicídio, automutilação. Tirou a própria vida no dia 10 de outubro de 2012, aos 15 anos de idade. Ela se tornou um símbolo dos efeitos devastadores do cyberbullying. Sua história trouxe ampla atenção para o problema do assédio online. Corey Monteith, conhecido por seu papel em Glee, morreu de overdose de heroína e álcool em 13 de julho de 2013, aos 31 anos de idade. A morte de Monteith foi uma perda significativa para o popular programa de TV e seus fãs. Suas lutas contra o vício eram conhecidas publicamente antes de sua morte prematura. Lisa Robin Kelly, reconhecida por seu papel em That 70's Show, morreu de overdose de drogas no dia 15 de agosto de 2013, aos 43 anos. A morte de Kelly seguiu-se a uma série de problemas legais e pessoais. Seu falecimento foi um triste fim para uma carreira de atuação promissora. Lee Thompson Young, conhecido por Friday Night Lights, morreu por suicídio em 19 de agosto de 2013, aos 29 anos. Young era um ator talentoso que havia ganhado fama através de seus papéis na televisão. Sua morte destacou as lutas de saúde mental enfrentadas por muitos na indústria do entretenimento. Paul Walker, famoso por The Fast and the Furious, morreu em um acidente de carro em 30 de novembro de 2013, aos 40 anos. A morte de Walker ocorreu enquanto ele era passageiro em um carro dirigido por um amigo. Seu falecimento foi uma grande perda para os fãs da franquia e para a indústria cinematográfica. Philip Seymour Hoffman, conhecido por The Master,
morreu de overdose de drogas em 2 de fevereiro de 2014, aos 46 anos de idade. Hoffman foi um ator celebrado, com uma vitória no Oscar por Capote. Sua morte destacou as lutas contínuas com o vício entre atores de alto perfil. Simone Battle, que apareceu em Zoey 101, morreu por suicídio em 5 de setembro de 2014, aos 25 anos. Battle era membro do grupo feminino GRL. A morte dela trouxe atenção para os problemas de saúde mental enfrentados por jovens celebridades. Greg Plitt, que apareceu em Terminator, Salvation, morreu em um acidente de trem no dia 17 de janeiro de 2015, aos 37 anos. Plitt era um conhecido modelo de fitness e ator. A sua morte ocorreu enquanto ele filmava um vídeo promocional nos trilhos da ferrovia. Sawyer Sweeten, conhecido por todo mundo ama Raymond, tirou a própria vida no dia 23 de abril de 2015, aos 19 anos de idade. Sweeten ganhou fama como ator mirim na popular sitcom. Sua morte chamou a atenção para as pressões enfrentadas por jovens atores. Amanda Peterson, reconhecida por Can't Buy Me Love, morreu de uma overdose acidental no dia 3 de julho de 2015, aos 43 anos de idade. Peterson havia se afastado da atuação após seu papel de destaque no filme de 1987. A morte dela foi um trágico fim para uma carreira que prometia. Christina Grimmie, que apareceu em The Matchbreaker, foi morta a tiros em 10 de junho de 2016, aos 22 anos de idade. Grimmie era uma estrela em ascensão, conhecida por sua música e sua participação no The Voice. Sua morte foi uma perda significativa para a comunidade musical e seus fãs. Anton Yelchin, conhecido por Star Trek, morreu em um acidente de carro em 19 de junho de 2016, aos 27 anos. A morte de Yelchin foi causada por um trágico acidente envolvendo seu próprio veículo. Ele celebrou seus papéis tanto em filmes quanto na televisão. Dushani Monique Brown, que apareceu em Prison Break, morreu de sepse em 23 de março de 2018, aos 49 anos de idade. Brown era conhecida por seu papel como enfermeira na popular série de televisão. Sua morte destacou os riscos associados a infecções graves. Verne Troyer, destaque em The Love Guru, morreu por suicídio por envenenamento por álcool em 21 de abril de 2018, aos 49 anos. Troyer, conhecido por seu papel como Mini-Me na série Austin Powers, lutava contra o alcoolismo.